Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal aqui no YouTube. Tenho aqui vários conteúdos evangélicos para você. Peço que, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Deus abençoe, meu muito obrigado. Vamos estudar o versículo da palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Este é o versículo muito conhecido, muito usado para pregação da palavra de Deus e é o textuário da evangelização. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, precisamos estudar esse versículo. E para fazer isto, precisamos analisar o texto e contexto. Então, para podermos entender, é preciso fazer uma interpretação textual. Então, é necessário lermos o capítulo 3 todo do livro de João. Deixo uma dica aqui. Para melhor interpretação do texto, leia o livro de João todo. Ou, se você não tiver como ler todo, leia pelo menos o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, para que você possa fazer uma interpretação melhor, porque sendo assim você vai estar lendo texto completo para poder interpretar, não só o versículo. Mas vamos estudar o versículo que é o propósito aqui, que é o propósito deste estudo. Bom, primeiro precisamos fazer algumas perguntas, mas antes quero deixar aqui algumas dicas. Para você estudar a Bíblia, você precisa ter pelo menos 3 versões de Bíblia diferentes. Então você precisa ter dicionário bíblico, dicionário teológico, dicionário exegético, dicionário da língua portuguesa e também comentários bíblicos. E se você tiver como também Bíblias com notas de estudo. Bom, essa é a minha recomendação. Fazendo todo o estudo, apanhando esse material aí, você vai ter um conhecimento amplo e bem melhor. Então, para estudar um versículo, é preciso fazer perguntas. E eu quero fazer aqui 3 perguntas. Quem está falando? Para quem está falando? E quem é essas pessoas? Então, quem está falando? Quem está falando é óbvio que a gente vê aqui dentro do texto que é Jesus. Para quem Jesus está falando? Também fica bem óbvio que Jesus está falando com Nicodemos. E quem é Nicodemos? Bom, aí a Bíblia vai nos responder e também alguns conteúdos extra-bíblicos. A Bíblia vai nos responder da seguinte forma, dizendo que Nicodemos é membro do Sinédrio, que tomou um partido de Jesus em uma certa ocasião, defendendo Jesus. Isso nós vamos encontrar referências sobre Nicodemos no capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Então, logo aqui entendemos que ele era fariseu e que era líder do Sinédrio. Porque podemos dizer que ele também era um homem rico e também um homem que tinha status, que tinha poder, autoridade em Jerusalém. Por que isso? Porque no capítulo 7 do livro de João, versículo 51, encontramos Nicodemos defendendo Jesus. Ou seja, ele tinha autoridade porque estava participando desta reunião, deste julgamento. Fica bem claro. Também no capítulo 19, versículo 39, encontramos Nicodemos fazendo uma ação social, a qual ele vai programar o funeral do Senhor Jesus Cristo, porque o texto deixa bem claro que ele é quem vai bancar a questão financeira quando José de Arimateia vai solicitar o corpo de Jesus, e no texto lá diz que Nicodemos é quem trouxe as especiarias, os óleos, preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Então, essa é a explicação bíblica sobre Nicodemos. Então já sabemos quem é Nicodemos. Então, agora vamos entender por que Jesus está falando este versículo. Jesus está falando este versículo para Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos
vai fazer perguntas para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Nicodemos vai encontrar com Cristo e, ao chegar até o Senhor Jesus, ele vai perguntar sobre Jesus, como que pode alguém não ser de Deus e fazer tantos milagres como Jesus fazia. Então Nicodemos estava perguntando para Jesus como que Jesus não era de Deus se ele estava fazendo a obra de Deus. Então aquilo estava bem claro para Nicodemos que Jesus era de Deus, ele não tinha dúvida. Porém, ele tinha medo de declarar isto. Por isso que ele veio tentar entender um pouco disso. E aí Jesus vai responder para Nicodemos, para que ele possa entender como que funciona isso, como que é isto. Aí Jesus disse: olha, Nicodemos, para você entender estes milagres, para você entender esta obra que eu estou fazendo e que sou de Deus, Jesus estava dizendo, é necessário você nascer de novo. Por que Jesus disse nascer de novo? Porque Jesus estava falando, Nicodemos, você é um doutor da lei, você entende da lei, mas você não compreende as coisas de Deus, você não compreende as coisas do céu, você não compreende as coisas espirituais. E para compreender as coisas espirituais é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque aí vai entender. E aí Jesus responde a outra pergunta que Nicodemos faz: como que é nascer de novo? Jesus disse: nascer de novo é crer no Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus fala a respeito de um modo de figura de linguagem. Ele usa de uma comparação como Moisés levantou a serpente no deserto para curar os judeus, assim também é o Filho de Deus. É por crer. Os judeus não precisavam fazer nada, só era olhar e era curado. Do mesmo modo, Jesus está dizendo para Nicodemos: basta você crer e me aceitar, que aí você vai nascer de novo. Então, nascer de novo é crer no Senhor Jesus Cristo, é aceitar a Ele. Jesus estava falando isso para Nicodemos para que ele perdesse o medo, para que ele aceitasse. Por que podemos afirmar que Nicodemos tinha medo? Porque Nicodemos ele vai procurar Jesus de noite. E por qual razão a pessoa procuraria outro à noite, a não ser por esconder da multidão, da sociedade? Então Nicodemos ele tinha medo de ser visto com Jesus, por isso ele procura Jesus. E também a gente dá aqui o entendimento negativo também da palavra noite, no sentido de escuridão. Então entendemos que Jesus está falando também para Nicodemos que ele estava em uma escuridão espiritual e precisava da luz, precisava de Jesus. A alma de Nicodemos tinha sede de Deus. Ela precisava do Senhor Jesus Cristo. Por isso Nicodemos vem procurar Jesus à noite, porque ele queria entender e queria saciar a sua sede. Porém, o medo estava impedindo ele de procurar Jesus. E aí Jesus deixa bem claro que Nicodemos precisava nascer, precisava mudar de vida, precisava abandonar a vida do velho homem e ter uma vida de novidade de vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Jesus estava falando para Nicodemos sair da escuridão espiritual e vir para a luz. Luz é essa que é Jesus. Ele é a vida eterna. Ele é a luz. Jesus é a transformação. Jesus ele fala em uma parábola a respeito disto, dessa mudança de deixar as coisas deste mundo para ter uma vida eterna. E Jesus fala a respeito do Lázaro, do rico e do pobre, na parábola do Lázaro. E foi para o céu, e morreu o rico e não foi para o céu. Jesus também vai falar para um jovem, quando um jovem pergunta a ele como que é ir para o céu, como que pode ir para o céu. Aí Jesus disse: olha, vende tudo que tem e deixa e segue-me. Jesus estava dizendo para aquele jovem que deveria abandonar a vida velha e ter uma vida nova. Jesus está falando para mim, para você, para que a gente possa compreender isto. Jesus está dizendo: deixe a vida velha e tenha uma vida nova. Aceite ao Senhor Jesus Cristo. Mude de vida,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira para dar o seu Filho para morrer por todos aquele que nele crê. Paulo disse isso em Romanos 5:8, que Deus provou esse amor, dando Cristo para morrer pelos pelos pecadores, dando Cristo para morrer pelos pecadores. Jesus é a vida. Jesus transforma, ele cura, ele muda, ele salva. Ele quer transformar vidas, ele quer mudar. Jesus pegou um homem desvalorizado, o gadareno, e valorizou, transformou. Fez aquele homem em uma nova criatura, um novo ser. Basta dar lugar, basta deixar Jesus entrar, que ele transforma, ele muda, ele faz a pessoa um novo ser. Jesus está dizendo isto. E é por isso que a gente entende quando o versículo 16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Porque de fato Deus ama a todos. Deus não escolhe. Deus quer salvar todos. Agora é preciso que as pessoas acreditem e deixem Jesus entrar, porque ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu filho para salvar todos, sem exceção. O Senhor está falando da universalidade, ele está falando para todos. Observe algo muito interessante no versículo 16, quando a conjunção adverbial finais da palavra porque na oração está nos denotando algo interessante, já que há uma conjunção, um conector da frase, ou seja, está denotando algo final. E qual é o final? Vida eterna. E Deus amou o mundo para que todo aquele nele crê tenha a vida eterna. Ele está falando de um final feliz, de uma vida eterna. Então, essa conjunção afirma finais, ou seja, está mostrando um final feliz. Basta crer no Senhor Jesus Cristo e terás a vida. Que Deus abençoe. Essa é a explicação do versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Não se esqueça, inscreva no canal.